Nós vamos agora com o comentário do dia. Todas as terças-feiras, o nosso comentarista é o Marcos Campos, radialista Marcos Campos, e ele vai falar sobre política. Cássio Cunha Lima ressuscita. Estava desaparecido Cássio Cunha Lima. Ele saiu do seu sarcófago da política paraibana e voltou aí a estar em cena, voltou ao jogo da política. Talvez aí para ajudar a campanha, para tentar alavancar a campanha do seu filho Pedro Cunha Lima, que é pré-candidato ao governo do estado da Paraíba. Agora, ele chegou para alavancar ou não a candidatura de Pedro? Bom dia, Marcos. Bom dia, meu caro Conrado. Meus cumprimentos a você, a todos que acompanham o Diário News. Bom dia também a toda a equipe da TV Diário do Sertão. Bom, vamos direto ao assunto, Conrado. Eu, como gosto muito de ler sobre política, ontem me deparei com duas manchetes que a mim foi surpresa. E aí eu haverei de trazê-las na íntegra. Uma delas, e as duas, melhor dizendo, foram de sites da capital João Pessoa, dizia o seguinte: Cássio representa Pedro em evento e, ao lado de Romero, dá sinais de participação efetiva na pré-campanha tucana na Paraíba. E a outra manchete diz o seguinte: Cássio participa de evento ao lado de Romero em meio a cobranças a Pedro sobre sumiço do pai na pré-campanha. Bom, essas duas manchetes, embora elas dialoguem uma com a outra na informação, uma dá uma espécie de cutucada no pré-candidato ao governo pelo PSDB da Paraíba, o jovem Pedro Cunha Lima. Na verdade, Cássio não esteve presente no lançamento de sua pré-candidatura. E esse fato foi lembrado por muitos que são protagonistas da política, pela imprensa e também pelos eleitores. Porque, nesse momento, será que é, Conrado, uma espécie de estratégia do marketing político de querer descolar um pouco a imagem de Cássio, de Pedro, e depois fazer esse rearranjo, trazendo todo o portfólio político do qual Cássio tem no estado da Paraíba? É um fato importante que precisa ser não só lembrado, mas analisado. Se não, vejamos, Pedro, quando foi dado o seu lançamento, ele disse, numa das perguntas que foi feita pela imprensa, sobre a ausência de Cássio, ele disse o seguinte: Pedro é Pedro, Cássio é Cássio. Ou seja, ele quis demarcar território para dizer, olha, Cássio é meu pai, ele me representa, ele tem uma história política na Paraíba, porém eu estou aqui não sob o guarda-chuva completo dele. Eu tenho autonomia, eu tenho capacidade política. O recado que Pedro quis dar foi exatamente esse. Agora, e aí? Aqueles que são seguidores ativos do senador, que agora volta, inclusive tuitou aí na sua conta, dizendo que esteve no aniversário do vereador em Campina Grande, inclusive representando Pedro. Cássio, que hoje mora em Brasília, tem um escritório lá de advocacia, presta consultoria, e agora está voltando às suas origens desde o processo de eleição, do qual não foi bem sucedido. Pois bem, eu gostaria de fazer uma análise rápida sobre os prós e contras à questão de Cássio. Aqueles que advogam que Cássio deve sim participar de forma, por que não dizer, mais efetiva do processo político que envolve, na verdade, o seu filho Pedro, alguns podem dizer, olha, Cássio tem um espólio político muito importante. Ele que já foi ex-prefeito de Campina por 2 mandatos, ex-deputado federal, ex-governador por 2 mandatos e também senador. Não pode ser desprestigiado, não pode
pré-candidato Pedro prescindir de alguém que tem um histórico político dessa natureza. Do outro lado, alguém pode apontar um aspecto negativo, ou seja, ao tempo em que Cássio esteve no governo de Estado, tiveram denúncias de corrupção que, inclusive, culminou com a sua cassação, assumindo, naquele momento, o ex-senador e ex-governador José Maranhão. Outros ainda podem dizer, olha, essa larga experiência, como um fator positivo, não deve, de certa forma, ser eximido do processo, não deve ser deixado de lado. Mas alguns dizem, olha, o contraditório. As críticas que são feitas quando Cássio foi governador, né? Os contratos, os apadrinhamentos políticos, e aí não é só privilégio do governo Cássio. Muitos têm feito essa operacionalidade. Outro fator que pode estar sendo também debatido, analisado sobre o aspecto positivo para a campanha de Pedro, é o desenvolvimento do mandato de Cássio no Senado Federal. Uma coisa, vamos aqui ser bastante honestos. Quando Cássio foi senador, a representatividade do mandato dele na Paraíba tinha muito mais espaço, não só lá no plenário, mas na mídia. Na mídia, Cássio é uma pessoa bastante eloquente, articulista, e aquela história bíblica cabe, dai a César o que é de César. Mas, por outro lado, há quem diga que Cássio também, quando esteve no governo, e aí as críticas parece que pontuam muito ao tempo em que ele passou no governo da Paraíba, servidores tinham que fazer empréstimos consignados para poderem receber os seus salários. Mas ainda há também, nessa pilha de fatores positivos e negativos, as escolhas que Cássio fez. Ele é um estrategista. Há de se imaginar que Cássio, quando foi cassado, se uniu a Ricardo com um único objetivo: derrotar o seu principal adversário, que o fez tirar do governo do Estado, que foi Zé Maranhão. E aí foi buscar o prefeito, na época de João Pessoa, Ricardo Coutinho, que lá na frente se tornou mais um algoz da trajetória política de Cássio, né? Os dois se enfrentando e Cássio perdendo o mandato. E, por outro lado, ainda nessa perspectiva de estratégia, muitos advogam o seguinte: olha, Cássio fez isso, mas ele errou, porque ele poderia ter apoiado a pré-candidatura, na época, de Cícero Lucena, que sempre esteve do lado dos Cunha Lima e que, por Cássio ter preterido o nome de Cícero, inclusive foi viajar aos Estados Unidos, disse que cada um fizesse, ele e Efraim estava disputando aí, Efraim pai, eu me refiro ao governo, quem tivesse melhor em pesquisa seria o candidato. Na verdade, Cássio voltou já com um cheque em branco feito para dar a Ricardo para ser o candidato. E para finalizar, muitos daqueles que seguem o senador Cássio continuam a seguir. É claro que essa legião ela é totalmente correspondente ao mandato que se tem. Como ele não está mais no governo, é normal que se diminua o quantitativo de pessoas que seguem o ex-governador. Mas há aqueles que se sentem meio que órfãos, porque Cássio se distanciou depois de ter perdido o mandato de senador, foi morar em Brasília e, de certa forma, perdeu muitos contatos com seus antigos aliados e, claro, esse enxugamento dessa militância bastante forte que Cássio tem, ou tinha, melhor dizendo, precisa de uma oxigenação. Para finalizar o contexto dessa história, eu diria que não subestimem a articulação, a capacidade de saber mover as pedras do xadrez político que Cássio tem. Isso é fato. Ele, inclusive, parece que já conseguiu um apoio de um prefeito aí que não estava no barco de Pedro. Cássio certamente já está tentando fazer costuras para a senatória e para a vaga de vice. Essa independência 100% acaba de ser meio que rechaçada, né, em relação a Pedro, porque Pedro sabe que tem muito mais a ganhar do que a perder. E, por outro lado, os críticos ferrenhos entendem que a vinda de Cássio pode prejudicar
a uma possível pré-candidatura e a oficialização da candidatura de Pedro ao governo da Paraíba pelo espólio negativismo que o mesmo carrega. Bom, quem vai decidir isso é o juiz maior, o Supremo Maior, que é o eleitor da Paraíba. Coloquem na mesma cesta de ovos os aspectos positivos e negativos e, a partir daí, cada um faça o seu julgamento. Cássio, sim, pode dar uma mudança. Se para melhor ou pior, o tempo dirá. Conrado? Obrigado, Marcos Campos. Obrigado pelo seu comentário. Até a próxima terça-feira. Valeu, Conrado. Até lá.